Iniciamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. Nós estamos ao vivo do Teatro do Sesc Pompeia, na capital paulista, e esta é uma produção da TV PUC, TV da Universidade Católica de São Paulo. Nossos Diálogos Impertinentes de hoje tratam do tema o ócio. Nossos dialogadores, Cláudia Costin, que é formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde ela também cursou o mestrado e o doutorado. Cláudia Costin foi professora da PUC São Paulo e desde janeiro de 2003 é a secretária de Estado da Cultura aqui em São Paulo. No governo federal, Cláudia Costin ocupou os cargos de secretária de Planejamento e Avaliação do Ministério da Economia, secretária de Previdência Complementar no Ministério da Previdência e, por fim, ministra da Administração Federal e Reforma do Estado. Cláudia Costin foi também gerente de políticas públicas e combate à pobreza para a América Latina do Banco Mundial e presidiu a Câmara de Investidores em Energia Elétrica. Para dialogar sobre o ócio com Cláudia Costin, nós convidamos o Jarbas Novelino Barato, que é educador. Ele tem mestrado em Tecnologia Educacional na San Diego State University e tem doutorado em Educação pela Universidade de Campinas, a Unicamp. O Jarbas atuou durante 30 anos no Senac São Paulo. Atualmente é professor na Universidade de São Judas e das Faculdades de São Luís, além de coordenador do site WebQuest, Aprendendo na Internet, que é um projeto pela Escola do Futuro, na qual ele é pesquisador associado da Universidade de São Paulo. Jarbas foi membro da diretoria da Associação Nacional de Educação, é autor de vários artigos e livros sobre educação profissional e tecnologia, entre eles o mais recente, Educação Profissional, Saberes do Ócio ou Saberes do Trabalho, que foi editado pela Senac no ano de 2004. Esse diálogo sobre o ócio terá a mediação de Oscar Pilagalo, da Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Jarbas, eu queria começar essa conversa levantando uma questão para você, e é claro, né, na sequência para a Cláudia também. Será que a discussão, a conversa sobre o ócio hoje está em moda? Né? Tamanho é o volume de trabalho que se tem, e tamanha a laborlatria do nosso cotidiano, essa adoração ao trabalho contínuo, que de repente falar em ócio se tornou algo quase obrigatório dentro do mundo do trabalho. O que você acha? Eu acho que falar em ócio é praticamente, de maneira contraditória, uma necessidade, porque você vive uma sociedade do trabalho onde algumas saídas provavelmente não estão no trabalho, mas estão no ócio. Isso porque uma certa confusão com relação ao ócio, achando que o ócio é não fazer nada. Mas, na verdade, o ócio é uma condição para que você possa sonhar, para que você possa criar. E o ócio, como eu espero que a gente veja na conversa, está na base, por exemplo, da criação de algumas coisas importantes para a humanidade, como a ciência, como a filosofia, não é? E como as artes. Então, me parece que essa história de que tudo é trabalho, na verdade, é uma história que nos leva para uma espécie de servidão, né, em vez de usar melhor o tempo livre ao qual a gente deveria ter mais direito, ao qual todo mundo deveria ter mais direito, para ter ócio e, a partir do ócio, ser uma pessoa mais criativa e não apenas comprometido com o aqui e agora, ou de onde vai sair o meu prato de arroz e feijão amanhã. Cláudia, isso não é conversa de filósofo, não? Ficar falando em ócio. Será que isso agora, no mundo do trabalho, tal como o Jarbas lembrou, ele diz, agora é quase obrigatório, disse ele, contraditoriamente, é quase obrigatório pensar e falar em ócio? Eu tenho a impressão que o ócio trabalha com a ideia de possibilidade de reflexão e de um pensar não instrumental, quer dizer, não necessariamente significa não trabalho. Em qualquer situação de trabalho, é fundamental que haja um espaço aberto à criatividade. E o espaço aberto à criatividade não surge de simplesmente continuar fazendo tarefas repetitivas ou de continuar, prosseguir fazendo o que se faz. Então, a discussão sobre o ócio, para além da discussão do lazer, tem uma dimensão de que qualquer espaço profissional precisa de um tempo de reflexão não instrumental, em que o indivíduo esteja solto para pensar no que quiser,
para ter tempo para elaborar o que está vivendo, sem pensar no que vai aplicar em que vai aplicar exatamente essa reflexão. Nesse sentido, Cláudia, você contrapõe a ideia do ócio a um trabalho que seja alienante na sua natureza, e não necessariamente a ideia de trabalho. É isso que você... É exatamente isso. Quer dizer, eu desconfio toda vez que as pessoas apresentam o trabalho como em si sendo fonte de cansaço e frustração. Talvez até por conta de uma experiência pessoal. Eu tenho um trabalho altamente gratificante e sempre trabalhei uns 13, 14 horas por dia. Lógico que a minha experiência pessoal não é transponível na sociedade capitalista, com as características que a gente vive, a todas as pessoas. O que diferencia a minha possibilidade de trabalho de outras possibilidades de trabalho? É justamente essa questão que você levantou do não alienante. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de criar. A maior parte dos trabalhos colocados na nossa sociedade não permitem um espaço para o ócio nesse sentido que o Jarbas levantou. Ou seja, o ócio não como não trabalho, mas como uma janela aberta para meditação, para reflexão, né? Porque vários trabalhos que surgiram falando de ócio, no século XVIII, começo do século XIX, era uma época em que o grosso do trabalho era um trabalho que, pela natureza, tinha um grau de alienação muito grande. Daí a importância desse discurso sobre a importância do ócio e tal. Hoje em dia, a própria tecnologia já faz muita parte desse trabalho que é só alienante. Essa evolução dá uma perspectiva um pouco mais otimista para a gente hoje? Ele traz outros perigos, resolve alguns perigos e traz novos perigos. Quer dizer, eu acho que é fundamental que haja um tempo para um ócio ou um lazer, vamos usar agora a palavra lazer especificamente, desvinculado do que se faz no dia a dia, mesmo que o teu trabalho te dê um espaço para a criação. E nós precisamos caminhar para uma sociedade em que isso seja possível. Quer dizer, o que os trabalhadores lutaram, especialmente no século XIX, pelas 8 horas de trabalho, para poder ter um tempo de educação, poder ter um tempo livre, poder ter um tempo de repouso, foi um processo muito interessante o que aconteceu no século XIX. Hoje nós vivemos um tempo em que o risco vem justamente da tecnologia, porque se o computador está presente na minha casa, né, por que não trabalhar também no período do repouso? Por que não elaborar também nesse momento? E aí, se eu não consigo sair desse ritmo alienante que não me permite a reflexão, eu corro o risco de me tornar uma não pessoa, né? Já você aproxima ócio de lazer? Eu acho que é necessário fazer uma distinção entre ócio e lazer. Porque eu penso que o ócio, na primeira intervenção eu estava falando que o ócio estava muito ligado à questão da criação, da ciência e da filosofia. Você que é filósofo lembra da história dos primeiros filósofos, o Tales, Anaximandro e Anaxímenes, e a história dos filósofos de Mileto, os primeiros físicos. E há uma interpretação atribuída a Aristóteles dizendo que eles puderam produzir o que produziram porque eles tinham um tempo livre. Ou seja, eles tinham um tempo de ócio que permitia que eles pensassem, por exemplo, sobre a questão da origem do universo, da origem da Terra, que era a preocupação maior desses primeiros filósofos, e a produção que eles fizeram era uma produção de leitura do mundo desinteressada. Ao contrário do que acontecia em Mileto, que era uma cidade importante do ponto de vista comercial, que tinha muita tecnologia em termos de navegação e por isso era uma cidade rica, e sobrava tempo para alguns privilegiados como esses filósofos, para eles poderem pensar sobre o mundo, construir ciência, construir filosofia, como eu disse no começo, sonhar um pouco. Nesse sentido, o ócio ele é muito importante como sinal de liberdade, de tempo livre, que é um pouco diferente do ficar à toa. Porque ficar à toa, o desempregado está à toa, mas ele não está numa situação de ócio. Você que recentemente aposentou-se depois de 30 anos do SENAC, você está em estado de ócio?
Infelizmente, as pessoas acham que quem está mais ocioso porque se aposentou tem muito tempo para trabalhar, né? E vive me convidando para trabalhar e não para aproveitar melhor o ócio e produzir com mais liberdade. Então, continuamente as pessoas estão me chamando e isso, de certa maneira, me deixa constrangido para não poder exercer melhor o ócio. Agora, isso é muito engraçado porque a possibilidade do ócio está ligado a você não ter preocupação com o amanhã em termos do arroz e feijão. E isso se estende para outros tipos de interpretação do ócio na produção da ciência, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a justificar, por exemplo, uma coisa que existe na universidade e que é muito criticada, de que professor com tempo integral dá apenas 12 horas de aula. E tem gente de fora pressionando para que eles deem mais aula, porque eles não trabalham o resto do tempo. E o resto do tempo é ocioso. Mas ainda bem que ele é ocioso, porque esse tempo de ócio remunerado é um tempo de fazer ciência. O Jarbas usou, Cláudio, uma expressão, ele diz assim, os filósofos que eram privilegiados, ao falar dos pré-socráticos, mencionar, né, alguns dos pensadores, dos matemáticos da época. Você acha que ócio é privilégio? Olha, infelizmente, ócio é privilégio na nossa sociedade. E aí, porque eu quero tomar um aspecto mais ligado a políticas públicas, que, aliás, é o meu negócio, né, é com que eu trabalho, que é a importância de haver educação para o ócio. Porque se enfatiza muito, e aqui não é ideia, não é formulação minha, o Bertrand Russell, ele fazia alguns ensaios nos jornais ingleses na década de 30, né, pré-Segunda Guerra, e ele desenvolveu, num artigo muito interessante, chamado Elogio ao Ócio, a tese de que a classe trabalhadora é educada pelo sistema escolar inglês para o trabalho, porém não para o ócio. O que ele chamava educação para o ócio? Para um uso construtivo do tempo livre. Se a gente traz isso para a sociedade atual e observa coisas do tipo, que é no tempo livre que ocorre a maior parte dos assassinatos na cidade de São Paulo. Eu não tenho as estatísticas do Rio, mas as de São Paulo conheço bem. É no tempo livre, no fim de semana, numa área circunscrita aos bares, que ocorre a maior parte dos assassinatos de jovens, né? A tese do Bertrand Russell parece bastante atual, quer dizer, o que acontece no tempo não aprisionado pelo trabalho e pelo estudo, né? Até que ponto faz sentido ampliar a oferta cultural desses jovens para que eles tenham contato com alternativas de lazer, e aí eu estou sendo específica em relação ao lazer, que não destruam a eles próprios e aos outros, né? Jarbas, até para a gente fechar esse bloco, aproveitando um gancho de uma questão anterior do Oscar, quando ele falava do século XIX, o Paul Lafargue, que você conhece, né, genro do Marx, escreveu uma obra chamada O Direito à Preguiça, né, no final quase final do século XIX, né, que aqui ajudou até a inspirar o Bertrand Russell a pensar, né, o elogio ao ócio. O direito à preguiça. E por que ele dizia isso? Alguém que era um socialista. Né, que seria um absurdo que numa sociedade onde o trabalho era insano, contínuo, onde se reivindicava 8 horas diárias só de trabalho, né, ainda não era uma conquista, que era necessário discutir também o direito à preguiça. Por que os trabalhadores não tinham esse direito? E o Marx sonhava, e fala isso nos seus textos, que o homem, com a tecnologia, com o mundo do século XX, né, teria condição de ter hora para pescar, para ler, para passear. O que aconteceu? Pois é, eu acho que a Cláudia estava colocando a questão de uma espécie de elogio contínuo do trabalho. E as oportunidades daqueles que querem elogiar a preguiça, o ócio ou o lazer, tem um espaço muito pequeno em termos de possibilidades de fazer isso. Parece que não é coisa séria, não é? O ócio, aliás, as expressões populares que nós usamos, é ocioso dizer, né? E coisas do gênero, dão um acento, uma conotação pejorativa para ócio. E gente séria trabalha, né? Ou a brincadeira que muita gente fazia, que o Lauro de Oliveira Lima fazia, educação é coisa séria.
mas brincando um pouco com a ideia, né, de que essa coisa séria não dá espaço de liberdade. Eu acho que a Cláudia vem colocando a história do ócio como um espaço de liberdade, uma vez que, na maior parte dos casos, as condições de trabalho que nós temos são de trabalhos não satisfatórios. A Cláudia dizia que ela tem o privilégio de fazer um trabalho que a satisfaz, e eu me lembro de um estudo que foi feito nos anos 70 sobre a questão do trabalho na Europa por um sociólogo espanhol, e ele chegou à conclusão de que apenas 10% dos trabalhos eram satisfatórios do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pessoal. E o resto dos 90% de trabalho eram exercícios obrigatórios de produção que as pessoas faziam porque têm que sobreviver. Eu não creio que esse quadro tenha mudado muito, que nós tenhamos trabalho agora, 50% de trabalho como trabalho satisfatório. O que sobra, então? Eu acho que a possibilidade de você mudar o trabalho, mudar a estrutura do trabalho, dar mais conteúdo ao trabalho, que é uma meia solução. Mas a solução mais inteligente, já que nós temos tecnologia, temos computadores capazes de fazer operações repetitivas e assim por diante, é liberar mais tempo livre para todos. Estava até falando do Paul Lafargue, né, com o seu livro Direito à Preguiça, né? Na época se defendia a redução da jornada e realmente as 8 horas acabaram sendo entronizadas ao longo do tempo e tal. Hoje, novamente, se fala em redução de jornada de trabalho, até como uma solução meio intermediária lá para amenizar um pouco o problema do desemprego, principalmente em grandes centros, né? São Paulo está aí com 2 milhões de desempregados só na região metropolitana. Por outro lado, Cláudio, você estava citando a questão aí do ócio como uma questão que também tem um lado de privilégio. Quer dizer, as pessoas, de um modo geral, não estariam preparadas, não receberam uma educação para exercer o ócio de maneira produtiva, né? A redução da jornada de trabalho, a eventual redução da jornada, como meio de amenizar o problema do desemprego, teria um impacto positivo sobre a população do ponto de vista do exercício do direito do ócio? Tá. Sendo que não houve uma preparação para isso, não houve uma educação nesse sentido? Não, eu acho fundamental reduzir a jornada de trabalho. O ser humano fez uma série de conquistas no processo de transformar a natureza, de descobrir uma série de mecanismos de tornar o trabalho mais agradável, menos repetitivo, e, no entanto, não se apropriou disso. O que aconteceu? Com o desenvolvimento da tecnologia, o que aconteceu na prática é que o ser humano começou a trabalhar mais, quando consegue emprego, né? Muita gente foi expulsa do mercado de trabalho e a maioria da população não se apropriou do resultado disso. Quer dizer, a tese da diminuição da jornada de trabalho, ela não é só uma solução para o problema do desemprego. E eu não gosto de coisas etapistas. Primeiro educa para o ócio, depois passa a ter o ócio. As duas coisas podem vir juntas. Quando eu falo em educação para o ócio, é que as nossas escolas podem estar preparando os jovens para conhecer um acervo mais variado de experiências estéticas, de experiências de prazer, para fazer escolhas autênticas. Quer dizer, hoje, quando a gente olha o gosto musical de determinados setores da periferia, você pode se perguntar, bom, foi uma escolha ou foi o que os meios de comunicação de massa puseram à disposição desses jovens, então é a única experiência conhecida. Então eu acho que trabalhar numa ampliação da oferta de estilos musicais, de literatura, aliás, há muito pouco contato da juventude com a literatura, independentemente de classe social, então isso é importante, mas não tem que preceder a diminuição da jornada de trabalho, até porque a diminuição da jornada de trabalho e, portanto, a ampliação das horas de lazer da população vai pressionar no sentido de mais educação para o ócio, nesse sentido em que Jarbas, e como falar então no meio disso em educação profissional? A educação profissional, de maneira geral, ela é entendida por muita gente como sendo feita no trabalho, né? Os saberes do trabalho. E os saberes do ócio, para pegar e parodiar um pouco o título do seu livro?
Aqui está uma coisa muito interessante, a partir daquilo que a Cláudia estava falando, porque você sabe que o termo escola, ou escolê grego, era justamente a designação de um centro de tempo livre, de um centro onde as pessoas podiam ir à procura do saber sem nenhum compromisso imediato de produção ou de aprender coisas que tivessem aplicação aqui ou ali. Ou seja, a escola que se desenvolveu e a escola que nós temos, ela, na sua origem, não esteve vinculada ao trabalho, e até na nossa cultura brasileira, muitas vezes, as pessoas mandavam os filhos para a escola para se libertarem do trabalho. Na classe operária, muitas vezes você tinha aquela convicção de que se o meu filho estudar mais, ele se liberta, ele sai das condições de trabalho, não é, que eu tive, e eu não quero que essa condição se repita para o meu filho. Agora, eu acho que há uma coisa sobre a qual a gente precisa conversar um pouco mais, que é a ideia de escola enquanto um centro de lazer e um centro de ócio. Ou seja, onde haja mais liberdade para estudar sem um compromisso com o imediato. Não é uma ideia muito simpática, porque alunos, professores, pais, muitas vezes veem a educação como algo utilitário, né, e se perguntam muito o seguinte: eu estou estudando isso daqui agora, para que é que serve? Né? O que eu faço com isso? E o professor responde: um dia você vai saber. Alunos da minha mulher perguntam: o que eu faço com um polinômio, professora? Né? O que eu faço com essa história toda da matemática? Não é? Geralmente você não vai fazer nada se você não aprender a admirar a matemática e se tornar um apreciador disso, que vai na linha do ócio, enquanto alguém que se encanta com a possibilidade de fazer ciência e resolve entender melhor o mundo, sem a preocupação imediata de transformá-lo ou de usar esse tipo de conhecimento para ganhar dinheiro ou para ganhar privilégios ou coisa que o valha. Então, mas o ensino profissional não é afastado, então, da ideia de ócio? Vamos chegar à questão do ensino profissional, porque o ensino profissional ele foi construído em cima daquilo que eu chamaria de saberes do trabalho, que tem justamente o compromisso com o aqui e agora, tem um compromisso com a tecnologia, tem um compromisso com resolver problemas, e eles foram desenvolvidos quase sempre, pelo menos até o século XVI, fora da escola, em situações de aprendizagem, onde os aprendizes, em vez de irem para a escola para aprender o ofício, iam para o ofício para nele se integrar. Agora, o que é preciso ser entendido é que essa é uma possibilidade de construção de um saber que está comprometido diretamente com a produção. E nesse sentido, o que a gente chama de educação profissional é uma educação que tem esse desenvolvimento e que se espelha no trabalho, mas quando ela é escolarizada, ela perde a congruência com a produção. Quer dizer, qualquer tipo de escola que se estruture, mesmo que seja no campo da formação profissional, ela vai se enganar se ela quiser ser uma escola congruente com o mercado. Porque o mercado que você lê para tentar programar a escola é o mercado do passado, não é o mercado do futuro. E mesmo quando você lê o mercado do futuro e tenta montar uma escola para esse mercado, você pode quebrar a cara. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no Senac, nós tínhamos algumas programações na área de ensino técnico e tecnológico, e o nosso grande espelho era a cidade de São José dos Campos, que em 10 anos teria 1.200.000 habitantes. E teria um desenvolvimento industrial e comercial que era pintado em pesquisa que se fazia na época. São José dos Campos, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E aí eu fui a São José e fui ver o que estava acontecendo. E fiquei, assim, entusiasmado com tudo aquilo. Voltei para Ribeirão Preto e, junto com alguns amigos, fizemos um plano todo de desenvolvimento tecnológico. O que aconteceu com São José é que 10 anos depois, a cidade que tinha 200.000 habitantes tinha 400.000 habitantes. Não 1.200.000 previstos. Toda aquela previsão que se fazia em termos de como é que seria o trabalho, quase toda ela entrou por um desvio. Então, me parece que mesmo no campo da formação profissional, mesmo que seja iluminado por um saber que se constrói em cima de técnica, em cima do saber como, e não do saber que, não é? Mesmo assim, não é impossível você pensar uma escola que não seja uma escola um pouco descomprometida com um aqui e agora, não é? Que está comprometido com a produção nesse momento. Por isso que eu queria perguntar para a Cláudia Jabas isso, porque ela no primeiro bloco
Dizia, parte dos crimes na cidade de São Paulo, vou pegar o exemplo da maior metrópole, acontece em momentos de tempo desocupado ou tempo livre, especialmente em áreas periféricas, próximos a bares. E muita gente hoje, Cláudia, fala que parte dessa criminalidade ou desse desvio social, né, da juventude se deve ao fato de que ela não tem o que fazer. E a solução que muitos veem para isso é colocar esses meninos, essas meninas em escolas profissionalizantes. Tá? Nem sempre se fala em colocá-la num teatro, colocá-la, né, num museu, numa biblioteca. Você como secretária de Estado, né, da Cultura, como é que você imagina isso? Há estudos da Unesco fantásticos mostrando o seguinte: o que um adolescente, vamos falar do jovem no seu adolescência cada vez mais longa, né, mais deseja? Não é necessariamente ser um motoboy, ou ser um office boy, ou trabalhar num escritório. O que ele mais deseja é se destacar, é deixar sua marca no mundo, seja independente de classe social. Ele quer deixar sua marca no mundo, não ser anônimo. Ora, o narcotraficante oferece uma possibilidade ímpar para o jovem que quer se destacar. Ele ganha uma arma, ele é funcionário do narcotraficante, ele ganha imediatamente a admiração das mocinhas na sua favela, ele passa a ter a força, ele passa a ser poderoso, né? E com isso não há ensino profissionalizante que compita, não há emprego que possa competir com essa sensação de poder. Não estou falando nem dos salários que ele vai ganhar. Ele vai viver, em média, as pesquisas mostram, 2 anos. Mas adolescente é onipotente, acha que isso não vai acontecer com ele, vai acontecer só com os outros. Quer dizer, tempo de vida, de 2 anos tempo de vida, depois, que ele vai viver. Porque ele não, todo mundo olha para o lado de que ele destrói vidas, mas ele destrói a própria também, né? Agora, se você dá a esse jovem, além de educação e sobrevivência, né, a possibilidade de ser ator num grupo de teatro na sua favela, se você dá a possibilidade, como nós temos feito em algumas experiências bem concretas, dá um violão, um violino, dá a possibilidade dele mostrar a sua criatividade, se destacar por esse caminho, os resultados são fabulosos. Nós temos um projeto que cria orquestras em situações, em áreas de risco social. São hoje 23 mil jovens em 111 orquestras por todo o estado de São Paulo. Nós estamos com índice 0 de criminalidade entre esses jovens. Aí nós começamos a fazer na FEBEM, né, para os outros estados que não tenham, centros de detenção de jovens, menores de idade. 0 de reincidência criminal. E agora nós estendemos para todas as FEBEMs. Orquestras que têm violão, violino, então não é só música que os jovens já estão familiarizados, inclusive música erudita. 0 de reincidência criminal entre Cláudia, esses jovens. Eu queria perguntar, dentro disso que você está falando, qual que você acha que é a disposição da sociedade como um todo de financiar projetos nesse sentido? Quer dizer, essa questão do ócio está tudo muito bem, mas a pergunta que tem que ser feita é a seguinte, quer dizer, alguém tem que pagar a conta, certo? Se alguém deixa de trabalhar, alguém tem que pagar essa conta. Aí, nesse caso, fica um pouco mais fácil, porque são projetos que você consegue ver um resultado mais imediato e tal. Agora, para financiar o ócio, de um modo geral, você identifica na sociedade alguma disposição de realmente, enfim, montar a orquestra em vez de colocar para trabalhar na oficina mecânica, na marcenaria? Olha, infelizmente, no Brasil, ainda não. Quer dizer, São Paulo, mais do que nos outros estados, quer dizer, nós temos tido apoiadores, patrocinadores na cidade de São Paulo, não no interior, mas é uma ilha São Paulo, né? São Paulo não é Brasil, a capital não é o Brasil. Os orçamentos, na maior parte do país, para a área da cultura são ínfimos. Não há mecanismos de apoio à atividade cultural e, curiosamente, isso contrasta, para a gente pegar com a terra do neoliberalismo, quer dizer, nos Estados Unidos hoje se investe mais, a sociedade investe mais em cultura do que em esportes.
ao contrário do que a gente imaginaria olhando de longe. O Naisbitt, que era um dos futurólogos, dizia em 98 que o que ia acontecer é que, o investimento em cultura ia ser ascendente na próxima década, né? Isso ele dizia em 98. No Brasil, isso ainda não se verificou, quer dizer, não há investimento, o tempo de não trabalho produtivo é visto como um tempo desperdiçado. E aí, Jarbas, você como educador, né, resta para mim uma dúvida que sobra, né, aliás, que veio do bloco anterior, que é a seguinte: no nosso país, até janeiro de 2003, né, quando o novo Código Civil entrou, né, em vigência, nós durante décadas tivemos aqui um tipo de contravenção penal chamado vadiagem, né, bons tempos, em que não trabalhar era considerado vadiagem e que era uma coisa que era um ilícito. Qualquer policial militar, por exemplo, no estado de São Paulo, podia deter alguém se ele não trabalhasse, né? Veja que a gente, infelizmente, passou por uma dimensão do nível do desemprego. Mas a vadiagem era considerada aquele que ficava perambulando pela rua, né? E a ideia de rua parece muito ameaçadora para muitas famílias. Fala assim, temos que tirar as crianças da rua. A violência tem a ver com gente que está na rua. É a rua que produz. A rua não é lugar de ócio, então. O ócio é um perigo nesse sentido. Eu acho que um perigo é a ideia de que é preciso tirar crianças ou as pessoas da rua, né? Porque a rua se tornou uma espécie de local extremamente perigoso, né? Em vez de ser um local de convivência. Só que eu acho que a ideia é que é perigosa porque é uma ideia que vê tanto a escola como o trabalho como a agência de disciplina e a agência de proteção das pessoas contra um mundo que não é mais possível consertar. Então você aumenta o muro das escolas, coloca segurança, põe as crianças lá dentro e põe as crianças em tempo integral para que elas não se corrompam na rua. Agora, a rua é um local de convivência social onde as pessoas deveriam se encontrar. Nesse sentido, um grande educador italiano, pouco conhecido aqui no Brasil, que é o Francesco Tonucci, o tempo que ele foi secretário de Roma, ele comprou uma grande briga com outros educadores da Europa inteira, porque estava na moda a escola de tempo integral na Europa, não para fazer educação, certamente, mas para proteger as crianças por mais tempo e os pais terem certeza de que o seu filho estava num local protegido e não estava na rua, não é, sujeito a todos os perigos que podem acontecer nesse mundo cruel. E assim entre eles a vadiagem. A vadiagem e tudo mais. E eu estou dizendo o seguinte, bom, na escola, eu tenho que fazer reelaboração do saber, ou seja, de encontros humanos que ocorrem fora daquela situação de disciplina, de classe e tudo mais que se tem na escola, que é algo muito sistemático. Ou seja, a escola sistematiza alguma coisa, sistematiza um saber que está na sociedade, não está só dentro da escola. Agora, uma criança que passa o dia inteiro na escola vai sistematizar o quê? Vai sistematizar o tempo de televisão e distração que ela vê à noite com o tipo de programa que você tem na televisão, é só isso. Ela vai apenas reinterpretar a televisão no dia seguinte e vai passar o resto do tempo todo dentro da escola. Junto com isso tem a outra coisa de você, de maneira antecipada, colocar o trabalho como horizonte de educação dentro da escola, porque o trabalho tem um valor disciplinador. Agora, eu tenho um entendimento que a escola obrigatória diz que agora ela vai ser dos 6 aos 16 anos, né, ou pelo menos dos 7 aos 16 anos, devia ser inteiramente voltada para a dimensão de ócio, ou seja, para a dimensão de você tentar construir conhecimento e ciência sem um compromisso com o imediato e com o trabalho, mas um compromisso maior com a vida, com entender a vida, entender a dimensão do humano, entender ciência, entender o belo, não é, e entender a bondade. Eu acho que você teria um currículo muito mais efetivo para o resto da vida do que, por exemplo, antecipadamente, para crianças que estão em situação de risco, você antecipar a formação profissional. Cláudia, nisso que o Jarbas também fala, é que ele fala mais das crianças e fala bem, e os adultos? Essa é uma ótima pergunta. Sabe que nós nos deparamos com os adultos sempre na Secretaria da Cultura, e agora eu vou ser bem específica, por exemplo, na questão da leitura. Nós somos um país de não leitores.
E quando a gente olha, percebe que só 26% dos adultos é capaz de ler e entender um livro, a gente não lembra do livro técnico, e sim do livro como fonte de prazer, quer dizer, ter no livro um bom companheiro, sentar numa praça para voltar à tua rua. Eu gostei da ideia de não aprisionar as crianças e sequer os adultos, de poder sentar numa praça, num banco de praça e ler um bom livro. Nós somos um país em que esse prazer não está permitido, não só pelo preço do livro, mas pela carência de bibliotecas públicas, de livrarias ou de qualquer coisa que permita o acesso à leitura pelo prazer da leitura. Da mesma maneira, quando a gente observa que há uma quase ausência do Estado no campo da cultura na maior parte do Brasil, se há já no interior de São Paulo, eu imagino no resto do Brasil, se há uma presença muito diminuta do Estado no campo da cultura, isso quer dizer que os adultos não têm acesso a museus, a orquestras, a apresentações de música que não estão previstas ou não estão presentes nos meios de comunicação de massa. Quer dizer, o direito ao belo, né, que você considera, Jarbas, que tem que estar presente desde a infância, não existe na vida adulta. Então, é muito triste, nós temos que atuar sobre isso e é o que a gente procura fazer. Eu queria só fazer um pouco o papel aqui do advogado do diabo aqui. O Jarbas estava falando da questão da rua. Evidentemente, quando a gente fala rua nesse sentido, rua é uma metáfora para drogas, para violência. Quer dizer, nesse sentido, tirar a criança da rua é no sentido de afastar a criança dessa rua, não da rua idealizada, né? Não seria menos pior uma escola tipo integral, por mais que isso, em termos didáticos, em termos de educação num alto nível, não seja o ideal, mas que uma criança que passe o dia na escola, e mesmo que depois não elabore sobre isso e veja televisão, não é uma alternativa menos pior do que a realidade que a gente tem hoje? Você admite isso ou não? Não, eu não admito, porque eu acho que a ideia de você tornar a escola uma fortaleza se torna uma recusa de lutar politicamente pela melhoria das condições de convivência no nível da rua. Então, quanto mais você eleva o muro da escola, mais você perde o compromisso de lutar por ruas onde seja possível a convivência. É claro que a gente tem que reconhecer que você tem uma violência imensa, você tem o perigo das drogas, você tem até o perigo do trânsito numa cidade como São Paulo, e a rua se torna uma espécie de inferno do qual todos querem se livrar. E se coloca a escola como sendo um local de proteção, não para a educação, mas para que as pessoas possam conviver num local seguro, mas num local que é falso do ponto de vista do próprio tecido urbano. Quer dizer, porque é uma espécie de gueto, né, com sinal trocado, em alguns casos, quer dizer, as escolas de elite se tornam guetos com sinal trocado, onde a juventude e as crianças ficam protegidas de todo o mal que poderia ser causado pela, entre aspas, rua, no sentido metafórico que você coloca. Agora, eu acho que aceitar, pura e simplesmente, de que a solução está nas escolas, é um caminho político de quem desistiu de lutar por melhores condições de vida dentro do tecido urbano como um todo. E do ponto de vista educacional, é claro que a solução da escola de tempo integral ela é muito pobre por causa da possibilidade ou da impossibilidade que você tem de reelaborar o saber que existe fora do âmbito escolar de toda a situação de convivência rica, não seriada e não falsificada, num certo sentido, que existe dentro da escola. Porque a escola, por mais que a gente lute para que ela seja isso ou aquilo, ela tem certa abstração, não é? E certa falta de autenticidade. Por mais que você tente tornar as coisas mais concretas, dar mais autenticidade ao ensino, mas a vida como ela acontece fora da escola. É por isso que, muitas vezes, né, Jabas, se fala da importância de se ter educação de período integral e não necessariamente escola de período integral. Porque a escola é uma das formas de educação, né? Agora, educação de período integral significa que a criança possa, sim, o jovem, ter atividades educacionais durante o seu dia, que envolve a escola, que envolve o lazer,
que envolve a biblioteca, o jogo, né, tudo aquilo que compõe a formação, né, integral da pessoa, a paideia grego, a omnilateralidade, né, que se falava no século XIX. E quando você falava da rua, da criança ociosa, eu me lembrei que no primeiro bloco tinha tocado nisso e não perguntei isso para a Cláudia. Fala-se muito, e eu lembro que você foi ministra, né, da administração federal, que o funcionário público é ocioso, né? E que, portanto, é por isso que isso favorece o desleixo, favorece às vezes a negligência, alguns dizem favorece até, né, a corrupção, porque tem muito tempo para pensar, tem muito livre, o tempo é muito livre para pensar, igual o presidiário, né? Bom, a minha experiência concreta, Mário Sérgio, não bate com essa. Quer dizer, o funcionário público, e eu tenho uma vivência inteira, eu trabalhei sempre no setor público, nas mais diversas áreas, não foi com funcionários públicos ociosos nesse sentido apresentado. Primeiro tive contato com uma outra visão de funcionário público, que também é um problema, que é uma visão meio missionária de servidor público, né? Quer dizer, pessoas extremamente dedicadas numa visão de salvar o mundo por meio do trabalho, ou outras extremamente frustradas por experiências infelizes. Nos dois extremos está um mesmo fenômeno, que é a grande desprofissionalização do servidor público. O que acontece nesse país, dada até a origem do Estado no Brasil, que foi uma origem muito associada a gerar emprego e renda e não a prestar serviços públicos, né? É que o funcionário público não foi profissionalizado no sentido de ter orgulho das suas práticas, de ser capacitado para o desempenho de determinadas funções, de ter uma remuneração compatível com o mercado de trabalho, porque se tentava praticar justiça social intracorporis, então, num país de altíssima concentração de renda, diminuir só dentro do funcionalismo, então nós tínhamos os ascensoristas mais bem pagos do mercado e os gerentes ou fiscais ou policiais mais mal pagos, né? O que cria uma situação muito complicada. Então, o que há é uma grande desprofissionalização que leva a um sentimento de brutal frustração. Então, mas como é que a população, então, fica com essa sensação? É uma invenção do povo que o funcionário público parece, às vezes, não ter atividade? Então, é em função dessa brutal desprofissionalização e dessa lógica de não serviço, né? Quer dizer, o Estado não foi concebido no Brasil para prestar serviços públicos de qualquer tipo. Ele foi concebido para duas funções. Uma eu falei, gerar emprego e renda. A outra é baratear o custo de produção do capital, quer dizer, fazer uma série de investimentos em infraestrutura para o setor privado poder se instalar em condições competitivas no Brasil. Mas em nenhuma delas está o serviço público. Não é à toa que a população, quando vai a um órgão público, se sente tão mal atendido. Aquele indivíduo que está no balcão não foi preparado para atendê-lo e nem na legislação tem nada que leve a que ele o atenda. Ele não é premiado se ele atender bem, ele não é reconhecido, ele não está voltado para isso. A lógica de todo o sistema não vai nessa direção. E o Estado, então, é meio ocioso nesse sentido? Nesse sentido, ele não é ocioso, ele é disfuncional. E aí é outra lógica, né? É outra lógica. A própria ideia de um tempo que se perde. E o interessante é que, quando eu brincava com a Cláudia ao fazer a pergunta, tem muita gente que diz assim, porque esse aí tem muito tempo para pensar. Como se isso fosse, evidentemente, um estado criminoso. Né? Uma condição criminosa, ter tempo para pensar, tempo para raciocinar. Alguns pais, inclusive, ocupam os filhos o tempo todo, de maneira que não sobre tempo para ele pensar bobagem. Entre as muitas questões que aqui estão, uma de São Vicente, no estado de São Paulo, feita pelo Cláudio, né, e ele pergunta isso ao Jarbas. Se dois jovens de uma mesma sociedade, onde um recebe educação e o outro não, e depois de 20 anos os dois se encontram em uma situação de ócio, só que o jovem que recebeu educação sabe lidar com isso, enquanto que o jovem que não recebeu nenhuma educação se torna um problema. Ele pede para você comentar isso. Eu acho que ele tem um fundo de razão com relação a isso, porque a Cláudia insistiu bastante na obrigação da escola em formar as pessoas para o ócio. Se a escola fizer um bom papel em termos de educação, esse jovem
mais educado, ele não ficará à toa, ele ficará ocioso, ou seja, ele saberá o que fazer nesse tempo livre que ele tem. O jovem não educado e não preparado para ter a fruição do tempo livre, talvez não saiba o que fazer com esse tempo livre. E ele vai querer se ocupar, entre aspas, não é, para tentar uma solução para esse tipo de situação. Você fez um pequeno comentário, por exemplo, sobre a questão do presídio, e no presídio não há ócio, há aquele tempo à toa. E muitas vezes o preso, o que ele faz? Ele tenta se ocupar, não é, para poder dar uma resposta com relação a esse imenso tempo livre que ele tem e não sabe como utilizá-lo. Que não é ócio. E não é ócio, quer dizer, ele aproveita isso. Há estudos psicológicos, por exemplo, de sujeito que fica preso sozinho numa cela e ele começa a contar os ladrilhos da cela para ocupar a cabeça. Para isso que serve polinômio, então. Para isso que serve um polinômio ou coisa parecida. Mas ele não, ou seja, como a situação, o ócio supõe uma situação de liberdade em que você possa fazer escolhas para os seus sonhos, para as suas realizações. Agora, se você também não tiver uma educação para fazer isso, se a própria educação, de certa maneira, não for ociosa, você talvez não esteja preparado para desfrutar desse tempo livre de maneira mais inteligente. Oscar. Tem uma pergunta aqui do Décio Forni, aqui na plateia, pergunta dirigida para a Cláudia. Diz ele, o De Masi, quando cita o Russell e Lafargue, cita também o Frederick Taylor, tido como um tirano, entre aspas. Na verdade, a ideia é de ter um trabalho pensado de forma inteligente. E aí ele pergunta, esta não seria uma melhor forma de ver o ócio? Eu gostei muito da pergunta, porque ela lida com uma questão interessante, que a gente normalmente separa trabalho e lazer, mas isso surgiu num determinado momento do desenvolvimento histórico do homem. Quer dizer, se a gente, para ter um retrato do passado mais simples, olha para as tribos indígenas, não havia essa cisão de trabalho e lazer tão bem demarcada. Quer dizer, você tinha prazer no trabalho, e nesse sentido, tempo de lazer associado ao teu trabalho. E foi por isso que eu comecei quase provocativamente, pegando esse tema diálogos impertinentes, falando de que eu particularmente retiro o prazer do meu trabalho, mas considero-me uma privilegiada por causa disso. Se você não fragmenta, quer dizer, o Taylor, justamente a questão da fragmentação excessiva do trabalho, da alienação, do parcelamento das tarefas, tão bem retratado no Tempos Modernos do Chaplin, se você não fragmenta, se você tem a possibilidade de criação, né, que o Jarbas tão bem destacou, é como se o ócio se associasse ao trabalho. E nesse sentido, no nosso intervalo, o Mário Sérgio até falava assim, eu vou retornar ao meu ócio nesse programa. Quer dizer, é o trabalho dele, mas é o trabalho com capacidade de criação. Jarbas, a Elaine Faria Lopes, de São Paulo, que diz que participa de um grupo de estudos na Universidade de São Paulo, exatamente para repensar a escola diante dos excluídos do capitalismo, diz o seguinte, na origem da palavra ócio nós encontramos o significado do, entre aspas, nem pensar. Contrário do negócio, que é aquele que nega o ócio, enfim, quem trabalha. De fato, pede para você comentar, ócio e trabalho são opostos? Num certo sentido, são diferentes, não diria que são opostos. No meu livro, eu faço uma relação entre o saber e cada situação particular. O trabalho, que está muito mais relacionado com o saber do como, né, de como organizar, de como fazer, ou seja, de um saber que dá respostas a perguntas que já estão aí. Eu penso o ócio de uma maneira na situação em que os seres humanos, sobretudo, fazem pergunta, sem preocupação de dar resposta. Não é? Essa capacidade de saber fazer pergunta é uma capacidade diferente do compromisso, que é o compromisso do trabalho, que é o de dar uma resposta imediata em termos de produção. O ócio não tem esse tipo de preocupação. O ócio tem a preocupação de fazer com que as pessoas possam, entre aspas, fruir, não é? E ter prazer com relação a algumas coisas que são de livre escolha. E o trabalho, por mais compensador que ele seja, infelizmente ele não é de livre escolha. Tem coisas que eu sou obrigado a fazer. Eu tenho que fazer para obter determinado tipo de resultado. Nesse sentido, o trabalho não seria livre. Agora, se há um estudo que estão fazendo com relação à escola,
Na minha opinião, deveria se retomar a questão do próprio sentido da palavra escola, na sua origem grega, e talvez não trabalhar tanto a brincadeira que se faz entre ócio e negócio, que alguns dizem que é a negação do ócio, porque, pelo menos pela conversa que nós tivemos aqui, o ócio é uma dimensão importante da vida e talvez seja uma das coisas que nos faz humanos, não é? Porque provavelmente os animais não sabem o que fazer do seu tempo livre. Por isso que a fábula da cigarra e da formiga é meio estranha. É meio estranha, não é? Aliás, ela é cheia de preconceitos, porque aquela que conseguia produzir alguma coisa bonita, bela, e que podia ser apreciada inclusive pela formiga enquanto trabalhava depois do trabalho, né, é crucificada por esse tipo de valorização que nós temos do trabalho como sendo a única virtude. Talvez isso esteja um pouco preso a um certo calvinismo, né, que entende que a única possibilidade que você tem de salvação é o trabalho, associando-se a Deus para isso. Então, Oscar. Tem uma pergunta aqui do Daniel Ferreira, que está aqui na plateia, pergunta endereçada para a Cláudia. Diz ele, hoje, empresas que aplicam em tecnologia de ponta investem visando o sentido de se adquirir mais mercado, né, mais isso do que melhorar as condições do trabalhador. E pergunta a ele, de que forma podemos combater essa mentalidade, já que não é do interesse de muitos empresários? Olha, os movimentos para transformar a sociedade não surgem de dentro da cabeça dos empresários, naturalmente, né? Isso é uma questão para ser colocada em discussão dentro da sociedade. O que a gente observa é que a introdução da tecnologia, ao contrário do que se previa em determinados momentos, em vez de liberar o homem do trabalho mais penoso, do trabalho mais doído, o que aconteceu é que, nos países desenvolvidos, quem faz esse trabalho mais penoso são os imigrantes ilegais que são tolerados para que desempenhem esses trabalhos, e a apropriação dos resultados da maior produtividade não está indo para a sociedade como um todo, especialmente na forma de redução de jornada de trabalho. Aqui, no caso do Brasil, de uma forma curiosa, a maior tecnologia não só não está reduzindo a jornada de trabalho, como está trazendo, em certos casos, até uma escravização maior. Então, depende de uma organização da própria sociedade. Geraldo dos Santos, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ele faz um adendo ao que a Cláudia disse. Ele diz como subsídio ao que a senhora acabou de falar. Gostaria também de lembrar que os Estados Unidos aplicam 12% do seu fabuloso PIB em cultura por ano, né, para fazer aquele comentário. E o Ricardo Montenegro, já de Caruaru, em Pernambuco, pergunta, ócio é uma tendência ou um modismo? Modismo não é, e eu acho que a gente deveria ter esperança de que se tornasse uma tendência, porque talvez também não seja uma tendência. Eu sempre estou muito preocupado com a questão do que lá no interior de São Paulo nós chamamos de ficar à toa. Então tem muita gente à toa, mas essas pessoas que estão à toa não estão ociosas. Os 2 milhões de desempregados que estão na cidade de São Paulo não estão numa situação de ócio, estão à toa. E o que eu estou colocando é a esperança de você ter um tempo livre onde você possa ser produtivo, possa apreciar a arte e assim por diante. E aí, no tempo que nós vivemos agora, eu vejo isso muito mais como uma esperança ou uma meta, uma utopia pela qual vale a pena lutar. Não sei se é uma tendência ou não, mas pensando em plataformas políticas para o futuro, quem sabe se essa não seria uma delas. Oscar, ainda cabe uma outra pergunta. É uma pergunta do Eusébio Santos Silva, aqui na plateia. Pergunta para a Cláudia. A ideia que você transmite de cultura está muito ligada a uma ideia do erudito, né? Você falou em orquestras, teatro, artes, mais isso do que está presente no senso comum, né, das pessoas. Aí ele pergunta, como superar essa dicotomia que existe entre o erudito e o popular para a construção de uma sociedade que veja o ócio não como algo distante? Eu fico muito feliz que essa pergunta tenha sido feita, porque, de fato, eu estava
preocupada que pudesse estar passando essa imagem. O que é fundamental que o Estado faça é ampliar a oferta de estilos culturais. Hoje, existe um apartheid cultural. Eu vou me ater ao Estado de São Paulo. Existem pesquisas que mostram que dos 38 milhões de habitantes de São Paulo, do Estado de São Paulo, 500 mil apenas têm acesso em bases sistemáticas ao que pode ser chamado de arte consagrada. Isso não quer dizer que os 37 milhões e 500 mil restantes não tenham acesso à cultura, ou sequer que não produzam cultura. Isso quer dizer que os outros têm acesso a outros estilos culturais. O que precisa fazer? Derrubar esse muro de Berlim e garantir que todos possam ter escolhas, como bem colocou o professor Jarbas. Quer dizer, que os diversos estilos culturais, cultura de raiz, por exemplo, possa estar disponível a todos, assim como ao que foi chamado de cultura erudita. O problema hoje é que não há escolhas, não há possibilidade de escolhas. A maioria da população recebe pelos meios de comunicação de massa determinados estilos culturais. A Sandra, do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, que você comentasse a diferença na educação de meninos e meninas. Os meninos têm mais direito, entre aspas, ao tempo livre, enquanto as meninas devem, entre aspas, trabalhar em casa também. E o Mauro, de São Paulo, pergunta se é casada, ou seja, se você conhece essa ideia de ócio. Bom, então vamos começar. Eu sou casada e criei 5 filhos. Então, de educação de meninos e meninas, conheço por experiência própria, né? São 2 meninos e 3 moças. E é isso que a Sandra fala, é verdade? Essa diferença de educação? É muito diferente, é muito diferente. E, de fato, há uma expectativa, especialmente nos setores mais populares, de que a menina ajude não só em trabalhos domésticos associados à limpeza da casa, mas especialmente no cuidado e na guarda dos demais irmãozinhos, né? E isso afeta, sim, o estilo de educação. Mas também fica uma questão que vários educadores colocam de até que ponto a maneira como os meninos que tendem a ser mais irrequietos, com mentes mais inquietas e estilos comportamentais mais inquietos, até que ponto a escola está preparada, e aí tem muito a ver com o que o professor Jarbas levantou, para lidar com essa dimensão não disciplinadora, quer dizer, com a possibilidade de fazer do aprendizado fonte de prazer, fonte de aprendizagem na condição e nas condições em que o menino traz com ele, né? Ou não é muito mais fácil dar aula para uma menina quietinha numa cadeira que fique comportada, porque como ela vai ter que cuidar das tarefas domésticas e disciplinar seus irmãos, ela está mais preparada para essa posição. É uma questão que me fica com muita força. Um comentário do Eduardo, de Campinas, Estado de São Paulo, dizendo que a sociedade paga impostos para o poder público, inclusive para que o poder público ofereça qualidade de lazer e, portanto, o ócio como um direito, né, subjetivo, no caso. E o Maurício Lemos, de São Paulo, faz um comentário, que é para a secretária Cláudia pensar, né, num tempo, que ele diz que as bibliotecas permitem que os leitores fiquem com livros por 43 dias, mas não consigo ler um autor como essa de Queiroz nesse prazo. Essa situação, diria ele, precisa ser mudada. Tem uma pergunta do Paulo, do Rio de Janeiro, para o Jarbas, e o do Renato, de Cotia, no estado de São Paulo, que estão na mesma direção, Jarbas. Gostaria que você falasse sobre o ócio forçado pelo desemprego. O ócio da diferença social, ou seja, enquanto alguns trabalham muito, outros não podem nem trabalhar. E com tantos desempregados que há no país, o ócio ou o lazer podem ser saudáveis? Pergunta o Renato, de Cotia. Eu já falei algumas vezes que o desempregado está à toa, mas não está numa situação de ócio. Eu acho que isso é importante porque estar à toa pode significar uma situação como a do desempregado, em que a pessoa está numa situação de grande angústia e ela não consegue, ela tem preocupações de conseguir algum tipo de ocupação,
de conseguir o que é necessário para amanhã e, obviamente, ela não tem aquela disposição de liberdade que seria ideal para que você pudesse exercer o ócio de maneira mais humana, de maneira mais equilibrada, de maneira que você pudesse, como eu já disse em diversas ocasiões, fruir o ócio. Quer dizer, você fruir a situação de estar à toa, de estar desocupado, não é? Por uma série de razões e como se fosse uma espécie de chaga social, porque você não tem nenhuma vinculação, você está, como diz a palavra, sem ocupação alguma, não é? Não é uma situação que eu chamaria de ócio, de privilégio, mas a gente precisaria conseguir um outro nome para isso e não chamar mais isso de ócio. E como eu brinquei um pouco no começo, o ócio está na origem da construção da ciência. Que condição tem um desempregado, angustiado, em pensar, sonhar, fazer ciência ou arte? Pouca ou nenhuma. Me permite uma partezinha aqui. Quer dizer, é a mesma questão que se coloca para políticas públicas para o idoso. Quer dizer, o idoso também não está necessariamente em situação de ócio, e certamente não estará, quando ele é colocado na prateleira. Quer dizer, você já não serve mais para nada e está na prateleira. Vai por aposento, sai da rua, vai por aposento. Você não serve mais. Quer dizer, essa situação de profundo sofrimento por não poder continuar contribuindo não equivale ao ócio. Aquilo Exato. é um É desocupação num sentido negativo, né? Oscar. Por falar em chaga social, desocupação em sentido negativo, o Ronilson, de São Luís, aqui na plateia, pergunta para o Jarbas, dentro da lógica deste diálogo aqui, não deveria ser surpresa grandes obras literárias terem sido produzidas por presos no cárcere? Bom, eu não tenho muita condição de fazer um comentário. Eu desconheço grandes obras literárias produzidas por presos no cárcere, a não ser a obra do Graciliano Ramos. Mas o Graciliano, eu diria que é quase uma exceção. Quer dizer, ele não produziu a obra porque estava preso, mas produziu a obra porque ele já era um grande literato e um grande escritor. E eu não tenho condições de dar uma resposta, a gente lembra até por desconhecer outros aspectos. Primo Levi, o próprio Gramsci que escreveu, Gramsci, mas ele já sim. escrevia antes. Já escrevia antes e é um tipo de preso um pouco diferente de um preso que vive uma situação de desocupação dentro do presídio também. Né? E sem nenhuma opção de liberdade, até porque, como diria a Cláudia, ele não teve escolarização e não foi educado para poder fruir Mas o você acha ócio. que a escrita, o trabalho de escrever numa prisão, por exemplo, é algo que tem uma natureza libertadora? Eu acho que pode ter, não é? Desde que ela possa, digamos, ser uma saída para a liberdade. Nós, na FEBEM, nós criamos oficinas para fazer com que os jovens possam escrever cartas, né? Cartas para as namoradas, cartas para a família, e tivemos boas surpresas com esse exercício de fazer cartas, quer dizer, foram oficinas culturais que resultaram nisso. Tanto que saiu agora, recentemente publicado, uma obra de um ex-interno que passou por esse processo, que chama Luz no Fim do Túnel, em que ele procura processar essa vivência dele de interno na FEBEM, e há discussões muito interessantes, infelizmente a gente não vai poder retratar aqui, sobre o que era o tempo livre e como é que ele podia lidar com o tempo livre pré-preso e dentro da FEBEM. E teve um e-mail de Hard Guedes, de Natal, no Rio Grande do Norte, que depois eu vou passar à secretária, ele pede que passe ele, né, que é o tema o fato de que muita gente produz obras independentes no ócio, CDs, coisas equivalentes, e não tem nada que agregue a possibilidade de cooperativar, por exemplo, ou de fazer alguma coisa que leve à produção disso, portanto, um ócio que não seja desperdiçado daquele que é criador. Depois eu passo aqui o e-mail. Uma pergunta do Orlando, de São Paulo, Cláudia, para você. A sociedade capitalista foi mais feliz em oferecer lazer do que a socialista? Olha, é uma pergunta interessante, porque nas duas nós temos alguns problemas. Um dos grandes riscos do Estado especialmente quando ele lida com a cultura, é do monopólio da forma de expressão.
Quer dizer, quando o Estado se julga capaz de definir que essa forma cultural é a forma legítima, é a forma correta, nós estamos vivendo, com certeza, numa forma fascista de Estado ou um mecanismo em que o ser humano não pode ter a sua potencialidade toda construída. Então, acho que nós tivemos, no chamado socialismo real, problemas gravíssimos ao desempenhar o ócio de uma forma plena, né? Quando você define que a arte correta é essa e as outras formas artísticas são pequeno-burguesa ou não são aceitas por determinados motivos, é muito ruim. Nós temos que construir uma sociedade que nem é capturada totalmente ou coisificada pelo mercado e nem em que o Estado substitui o mercado como definidor do certo e errado em estética. Nós temos várias questões, nós estamos com um pequeno tempo. O Oscar vai fazer a última e ela vai ser rápida. Eu só queria comentar aqui algumas observações da Vicky de São Paulo, que diz que talvez não ter educação para o ócio seja proposital para controlar as pessoas em torno do trabalho. O Jaime de São Paulo também fala do ócio e ideologia. Paula de Sorocaba relembra a relação entre ócio, educação e inclusão. Senir de Limeira, no estado de São Paulo, fala em relação à profissão, prática secundária profissional ou superior. E uma pergunta da Anitta Mello, de 17 anos, diz: gostaria de saber que tipo de ócio é recomendado a um adolescente em época de vestibular. Mas aí dá quase outro programa, né? Oscar, pergunta rápida, resposta de quem for dá-la rápida também. É uma pergunta do Tiago Chus, aqui na plateia, interessada para o Jarbas. Pergunta ele aqui: ao analisarmos os espaços de aprendizagem, né, presentes nas escolas de nível superior, estas são geralmente pensadas em função do trabalho. Ele pergunta: já não seria o momento de pensarmos em estratégias e espaços de aprendizagem voltados para o ócio, até mesmo o entretenimento? Isso não traria uma motivação extra ao aprendizado? E como nós não temos tempo livre, Jarbas, 20 segundos. A educação superior devia ser uma educação livre e não comprometida com o imediato, para de fato ser uma educação superior. Nesse sentido, deveria estar muito mais preocupada com o ócio, da admiração da ciência enquanto tal, em vez de um compromisso com uma ciência aplicada. Essa é uma grande discussão entre o que é ciência pura, o que é ciência aplicada e qual o papel que a universidade deve desempenhar. Infelizmente, hoje, me parece que a universidade vem perdendo espaço na produção de uma ciência pura. E a ciência pura está muito mais próxima do ócio do que a ciência aplicada. Mas esse é um tema, diria o Mário Sérgio, talvez para um outro diálogo impertinente. E diálogos impertinentes fará mesmo essa reflexão. Fizemos outros nesse campo, trabalhamos lá com o trabalho, já discutimos aqui o lazer. Agora o ócio, né, com hoje a secretária de Estado da Cultura, Cláudia Costin, no estado de São Paulo, e o educador Jarbas Novelino Barato. Diálogos Impertinentes, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo, uma produção da TV PUC, transmitida ao vivo para todo o Brasil, pela rede SESC Senac de televisão. Nós agradecemos aos nossos dialogadores e a você que nos acompanha. Até o próximo.